Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro. Nos dois primeiros encontros que tivemos anteriormente, nós conversamos sobre a ansiedade, a depressão, o que são, como se manifestam, quais os fatores de risco e as formas de tratamento. Vimos que tanto a ansiedade quanto a depressão são condições tratáveis, mas que exigem atenção e cuidado. Agora, vamos falar de algo que está ao alcance de todos nós, todos os dias: o autocuidado. O título deste encontro é Práticas de Autocuidado e o subtítulo resume a essência do encontro: cuidar de si mesmo para viver melhor. Você já parou para pensar no que significa, de fato, cuidar de si mesmo? Não é sobre mimos ou frescura. Não é sobre gastar dinheiro em tratamentos de luxo. Autocuidado é um conjunto de práticas intencionais que visam preservar a nossa saúde física, mental, emocional, social e profissional. É sobre criar uma rotina que nos fortaleça, que nos ajude a lidar com o estresse, que nos proteja do adoecimento. Muitas pessoas têm uma visão distorcida do autocuidado. Acham que é egoísmo, ou preguiça, ou algo que só pode fazer quem tem tempo e dinheiro para se autocuidar. Não é verdade. Autocuidado é uma necessidade básica, assim como se alimentar ou dormir. Quando negligenciamos o autocuidado, nossa saúde cobra o preço. Cobra o preço com ansiedade, depressão, exaustão e até mesmo doenças físicas. Nesse encontro, nesse encontro, nós vamos explorar as diferentes dimensões do autocuidado. O autocuidado físico, com sono, alimentação, exercício, hidratação. O autocuidado emocional, reconhecer emoções, autocompaixão, buscar apoio. O autocuidado social, cultivar relacionamentos saudáveis, aprender a estabelecer limites. E o autocuidado profissional, horários definidos, pausas, comunicação de necessidades. Nós vamos aprender técnicas práticas como a higiene do sono, o mindfulness, que são bases para o bem-estar. Vamos entender a importância de se estabelecer limites, saber dizer não quando necessário. Isso também é um ato de autocuidado. Para você, profissional, essas práticas, elas são essenciais. O trabalho, ele consome boa parte do nosso tempo e também, óbvio, né, da nossa energia. Se não cuidarmos, se não cultivarmos o autocuidado, nós corremos o risco de adoecer, de perder produtividade, de nos afastar. Cuidar de si mesmo não é um luxo, é um investimento na sua carreira e na sua vida. Então, prepare-se para uma aula com dicas que você pode começar a aplicar hoje mesmo. Mas antes de entrarmos nas práticas,
eu quero deixar claro o que você será capaz de fazer ao final aqui deste, deste nosso encontro, porque autocuidado não é teoria, autocuidado é ação. Então, o primeiro objetivo é definir autocuidado e suas dimensões. Nós vamos entender que autocuidado vai muito além de fazer algo gostoso. Autocuidado tem dimensões: física, emocional, social, profissional e espiritual. Cada uma dessas dimensões precisa ser cultivada. O segundo objetivo é identificar práticas de autocuidado físico, emocional, social e profissional. Vamos ver exemplos concretos para cada dimensão. Como cuidar do corpo, como cuidar das emoções, como cultivar relacionamentos saudáveis, como proteger sua saúde no trabalho. O terceiro objetivo é aplicar técnicas de higiene do sono e mindfulness. Sono de qualidade e atenção plena são dois pilares fundamentais do autocuidado. Nós vamos aprender o que fazer e o que evitar para dormir melhor e também como praticar mindfulness de forma simples, mesmo na correria do dia a dia. O quarto objetivo é estabelecer limites saudáveis, dizer não é uma das habilidades mais importantes do autocuidado. Então, nós vamos ver como fazer isso de forma respeitosa, como estabelecer limites sem culpa, protegendo o seu tempo e a sua energia. E o quinto objetivo é elaborar um plano pessoal de autocuidado. Então, veja, no final você terá um roteiro para incluir pequenas práticas de autocuidado na sua rotina de forma realista e sustentável. Esses 5 objetivos vão, na realidade, te dar um kit de ferramentas para cuidar de si mesmo no trabalho e, óbvio, né, também na sua vida pessoal. Então vamos começar entendendo o que é de fato autocuidado. Veja, a definição é simples. Autocuidado são as ações deliberadas que você realiza para preservar ou melhorar sua saúde física, mental e emocional. A palavra deliberada é importante. Autocuidado não é algo que acontece por acaso. É uma escolha intencional. Você decide. Por exemplo, hoje você decidiu que vai dormir mais cedo. Você decidiu que vai fazer uma pausa no trabalho. Decide que vai dizer não a um convite que você sabe que vai te sobrecarregar. O autocuidado também tem aí várias dimensões. Vamos falar um pouquinho delas. Existe o autocuidado físico, que é cuidar do corpo, do sono, da alimentação, exercício, hidratação, preservação de doenças. Existe uma outra dimensão do autocuidado, que é o autocuidado emocional. Reconhecer significa reconhecer e acolher as nossas emoções, praticar a autocompaixão, expressar sentimentos, buscar apoio psicológico quando necessário. Além disso, existe uma outra dimensão importante também, que é o autocuidado social, que é cultivar relacionamentos saudáveis, passar tempo com pessoas que te fazem bem, estabelecer limites com relações tóxicas. Existe o
autocuidado profissional, que é estabelecer limites no trabalho, tendo aí horário definido para entrar, para sair, as pausas, evitar sobrecarga de trabalho, buscar desenvolvimento sem se sacrificar. E também uma outra dimensão importante, que entra também o autocuidado, é o autocuidado espiritual. Pode ser religioso ou não, né? Quando eu falo autocuidado espiritual, pode ser meditar, passar tempo na natureza, refletir sobre propósito e valores, praticar gratidão. Então, são todas essas dimensões de autocuidado que nós precisamos buscar trabalhar. E é importante também, quando falamos em autocuidado, é importante desfazer alguns mitos sobre autocuidado. Primeiro mito: autocuidado não é egoísmo. Não é egoísmo. Veja, cuidar de si mesmo não significa que você não se importa com os outros. Pelo contrário, você só pode cuidar bem dos outros se estiver bem consigo mesmo. A metáfora da máscara de oxigênio no avião é clássica. No caso de uma turbulência, no caso ali de algum problema no voo, primeiro você vai colocar máscara de oxigênio em você para depois ajudar quem precisa. Então, cuidar de si mesmo não significa que você não se importa com os outros. Na realidade, você só pode cuidar bem dos outros se estiver bem consigo mesmo. Outro mito sobre o autocuidado. Autocuidado não é preguiça. Autocuidado é ação e não passividade. Então, veja, dormir 8 horas de sono não é preguiça, é necessidade biológica. Fazer uma pausa no trabalho não é desperdício de tempo, é investimento em produtividade. Outro mito sobre autocuidado. Autocuidado não é luxo. Muitas pessoas acham que autocuidado é caro. Ah, eu vou ter que ir a um spa, eu vou ter que contratar alguém e vou fazer uma massagem, eu preciso viajar. Não. Autocuidado pode ser gratuito. Respirar fundo por 2 minutos, caminhar no quarteirão, desligar o celular por 1 hora. Entenda que autocuidado é necessidade básica. Negligenciá-lo leva ao adoecimento. Cultivar o autocuidado, leva a uma vida mais saudável e equilibrada. Posto isso, vamos agora detalhar as práticas de autocuidado em 2 dimensões fundamentais: físico e emocional. Essas 2 dimensões, elas andam juntas. Essas 2 dimensões, elas andam juntas. Um corpo cansado leva a uma mente fragilizada. E emoções não cuidadas se manifestam no corpo. Então vamos começar a falar aqui do autocuidado físico. A começar pelo sono. Entenda que o sono não é tempo perdido. Durante o sono, o cérebro consolida memórias, regula emoções e o corpo se recupera. Privação de sono está associada à ansiedade, à depressão, à queda de imunidade e doenças cardiovasculares. Então, é adequado ter aí de 7 a 9 horas por noite de sono. Um outro elemento importante quando se fala em autocuidado físico é a alimentação equilibrada. Comer frutas,
verduras, proteínas, carboidratos integrais, evitar excesso de açúcar, de alimentos ultraprocessados, que causam picos de energia seguidos de queda de energia e acabam afetando aí o humor. E não podemos nos esquecer, quando falamos de autocuidado físico, da atividade física. Não precisa ser uma maratona. É uma caminhada de 20, 30 minutos por dia que já ajuda a reduzir a ansiedade e melhora o humor. Os exercícios, eles liberam endorfinas, que são analgésicos naturais e que melhoram a nossa sensação de bem-estar. E um outro ponto, hidratação. Beber água ao longo do dia. Até uma desidratação leve reduz o foco e a disposição. Por isso que é legal manter próximo a você, lá no local de trabalho, quando você estiver estudando, uma garrafinha com água. Assim você não esquece, assim você começa a criar o hábito de se hidratar durante o dia, facilita esse momento de hidratação. E prevenção. Prevenção. Ir ao médico regularmente, fazer exames, tomar vacina. Cuidar da saúde não é só tratar de doença, é prevenir. Agora, falado do autocuidado físico, vamos para a outra dimensão do autocuidado, que é o autocuidado emocional. Então veja, reconhecer as emoções, não ignore o que você sente. Pergunte-se, o que eu estou sentindo agora? Nomeie as emoções. Então, quando você pergunta para você mesmo, o que eu estou sentindo agora, dá nome a esse sentimento. Ah, estou sentindo raiva, estou sentindo tristeza, estou sentindo medo, estou sentindo alegria. Só de você reconhecer a emoção já ajuda a regular essa emoção. Um outro elemento importante para o autocuidado emocional é a autocompaixão. Entenda que você precisa se tratar com a mesma gentileza que trataria um amigo ou uma amiga. Às vezes, né, de você, às vezes, falar para você mesmo, ah, eu sou um fracasso. Não, não fale assim. Tente falar, pensar de uma outra forma. Ah, eu estou passando por um momento difícil e está tudo bem. Quando nos tratamos com gentileza, a mente agradece. E outro elemento, expressar sentimentos, guardar emoções para si, pode gerar ansiedade e adoecimento. Converse com alguém de confiança, escreva em um diário, ouça uma música que te acolha, expresse os seus sentimentos. Busque apoio quando necessário. Psicoterapia não é só para quem tem transtorno mental, é um espaço de autoconhecimento e desenvolvimento emocional. Assim como você vai ao dentista para prevenir cáries, você pode e deve ir ao psicólogo para prevenir sofrimento. Lembre-se, não dá para separar corpo e mente. Dormir mal afeta seu humor. Estar ansioso afeta seu sono. Então, cuidar do corpo é cuidar da mente e vice-versa. Agora, vamos falar de duas dimensões também que muitas vezes negligenciamos, que é o autocuidado social e o autocuidado profissional. Ambas dimensões são essenciais para o equilíbrio. Vamos começar a falar do autocuidado social. Veja, nós somos seres sociáveis. A solidão crônica é tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. O autocuidado social envolve cultivar relacionamentos saudáveis, então invista tempo em pessoas que te fazem bem,
que te escutam, que te respeitam. Não precisa ser muitas pessoas. Uma ou duas conexões verdadeiras já fazem a diferença. Outro elemento, participar de grupos, seja comunidades religiosas, clubes de leitura, times de esporte, grupos de voluntariado, qualquer espaço onde você se sinta parte de algo maior, é importante, é interessante para você trabalhar o autocuidado social. E aprenda também a estabelecer limites. Relações tóxicas, pessoas que criticam, manipulam, sugam sua energia, exige distanciamento. Então, se distancie de relações tóxicas. Não é egoísmo, tá? Se distanciar de pessoas tóxicas não é egoísmo. É, na realidade, proteção. E peça ajuda. Caso você, qualquer indivíduo, estiver passando por um momento difícil, não se isole. Compartilhe com alguém de confiança. O fardo, o peso dividido, ele fica mais leve. Bom, falamos um pouco de autocuidado social, vamos agora falar um pouco de autocuidado profissional, porque o trabalho é uma importante parte da nossa vida, mas não pode ser a vida inteira. O autocuidado profissional inclui horários definidos. Se o seu horário de trabalho, por exemplo, é das 9 da manhã às 18 horas, não responda e-mails às 22 horas. Estabeleça uma fronteira clara entre trabalho e descanso. Tenha pausas, faça pequenas pausas durante o expediente. Dá uma levantadinha, faça um leve alongamento, beba água. O cérebro precisa de descanso para manter produtividade. Outro elemento dentro do autocuidado profissional, comunicação de necessidades. Se você está sobrecarregado, sobrecarregada, converse com seu gestor, com a sua gestora. Não espere o colapso para pedir ajuda. Evite sobrecarga de trabalho. Saiba dizer não a tarefas extras quando a sua carga de trabalho já está no seu limite. Não assuma responsabilidades que não são suas só por medo de desagradar alguém. Lembre-se, autocuidado profissional é importante para a sua carreira. E um outro ponto, quando a gente fala em autocuidado profissional, um ambiente de trabalho saudável é aquele que respeita o descanso, a pausa, o limite. Se a empresa não tem essa cultura de trabalhar um ambiente de trabalho ali saudável, você, colaborador ou colaboradora, precisa se proteger, colocando aí os seus próprios limites. Não se sacrifique por um trabalho que não se sacrificaria por você. Precisa sim fazer suas entregas, cumprir suas tarefas, suas missões, mas há de também saber colocar limites. E agora, eu falei para vocês dessas dimensões do autocuidado e quero entrar agora em dois pilares fundamentais do autocuidado, que são o sono e o mindfulness. Mindfulness. Então, veja, o sono cuida do descanso, o mindfulness cuida da tranquilidade da mente. Vamos entender como praticá-los. Então, veja, quando falamos em higiene do sono, estamos falando em como dormir melhor. Para você cuidar então da sua higiene do sono, para dormir melhor, primeiro, vá para a cama e acorde no mesmo horário, inclusive nos finais de semana.
isso regula o relógio biológico. Então, tenha horários regulares para ir dormir e para acordar. Outro ponto quando se fala em higiene do sono, ambiente adequado. O quarto escuro, silencioso, com uma temperatura agradável. Use aquelas cortinas que o pessoal chama de blackout. Protetores, se você mora às vezes em um local onde pode ter alguns ruídos externos, use protetores auriculares se necessário. Cuide também da ambientação. Isso vai fazer com que você durma melhor. Evite telas antes de dormir. Evite telas antes de dormir. Às vezes, aquela mania de celular antes de dormir, o tablet, o notebook. A luz azul, só para você até entender, a luz azul do celular, do computador, inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, desligue os eletrônicos 1 hora antes de deitar. Evite também cafeína estimulante, café, chá preto, refrigerante, energético. Evite o consumo dessas substâncias após as 16 horas, porque isso vai impactar na qualidade do teu sono. E tenha também uma rotina de relaxamento. Tome um banho morno, leia um livro físico, ouça uma música calma, crie rituais que sinalizam ao cérebro que é hora de dormir. Então, isso é trabalhar a higiene do sono. Horários regulares, ambiente adequado, evitar telas antes de dormir, evitar cafeínas e energéticos à noite. E um outro elemento, um outro pilar importante também para a sua qualidade de vida, para o seu autocuidado, é um elemento chamado mindfulness, atenção plena. Mindfulness é a prática de prestar atenção ao momento presente, com aceitação, sem julgamento. É o oposto da gente viver no automático. Como que a gente pratica a atenção plena? Primeiro, sente-se, ah, já que é importante, né, praticar a atenção plena, como que você começa? Sente-se em algum local, né, confortável, feche os seus olhos ou mantenha um olhar suave, traga a atenção. Então, feche os olhos, sentou ali em um local confortável, feche os olhos e traga a sua atenção para a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo, entrando e saindo. Sua mente, ela vai devagar, ela vai estar, né, brisando um pouco, isso é normal. Gentilmente, você vai perder às vezes, por essa divagação da mente, a atenção na respiração. Traga a atenção de volta. Pratique isso, comece com 2 a 5 minutos por dia, não precisa ser mais do que isso, o importante é a consistência. Mindfulness reduz o estresse, melhora a concentração, ajuda a regular as emoções e reduz a reatividade. No trabalho, por exemplo, antes de uma reunião importante, faça 3 respirações conscientes. Quando sentir ansiedade também, dá uma pausada, observa a sua respiração. Inclusive, fica até uma dica. Existem existem aplicativos gratuitos. Existem aplicativos gratuitos que ajudam a começar a prática do mindfulness. Tem vários. Se você for lá na loja de aplicativos, você vai ver, tá? Um que eu gosto bastante se chama Headspace. Headspace. Dá um Google que você vai achar. Não precisa de nenhum equipamento especial para começar aí a fazer o mindfulness. Basta alguns minutinhos e a intenção de estar presente.
Tente fazer e depois você comenta aqui com a gente como que isso já melhorou a tua qualidade de vida. E uma das habilidades mais importantes também do autocuidado é estabelecer limites. Isso significa, muitas vezes, aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Por que é tão difícil dizer não? Porque nós fomos ensinados a agradar, nós fomos ensinados a ser prestativos, a não decepcionar. Mas dizer sim para tudo significa dizer não para si mesmo. E isso leva à sobrecarga, ao estresse, ao esgotamento. Vamos ver como dizer não de uma forma respeitosa e eficaz. No trabalho, por exemplo, como que eu me posiciono, como que eu aprendo a estabelecer limites, como que eu aprendo a dizer não no trabalho. Alguém te fez algum convite que vai te sobrecarregar? Simples. Vira para a pessoa e fala: olha, agradeço o convite para participar desse projeto, mas no momento minha carga está cheia. Não conseguirei entregar com qualidade. Olha que suave, você disse não com educação. Alguém, por exemplo, te pediu alguma ajuda. Como que eu falo não para a pessoa? Olha, eu posso ajudar, mas não consigo fazer isso agora. Nós podemos conversar sobre prioridades? Olha que elegante. Outro elemento. Olha, tem como você não fazer o seu horário de almoço uma vez ou outra, numa emergência? Ok. Mas isso pode virar uma constância, uma constante. Então, alguém virou para você e falou: você pode não fazer o seu horário de almoço? Muito simples. Como que você diz não? Veja, eu preciso manter meu horário de almoço para descansar. Nós podemos conversar sobre isso depois das 14 horas? Porque às vezes a pessoa quer conversar com você no horário do seu almoço, você acaba não almoçando. Então, diga não também com educação. Dizer não no trabalho não é falta de comprometimento, é gestão de energia. Um profissional que sabe seus limites entrega melhor do que aquele que se sobrecarrega e depois entrega com atraso e baixa qualidade. Agora, te passei alguns elementos de como dizer não no trabalho, mas e nas relações pessoais? Como que nós dizemos não nas relações pessoais? Às vezes, alguém chega para você e fala: vamos ali comigo? Passa na sua casa, não sei, fala para você: "Ô, vamos ali comigo?". Você às vezes não quer, você está cansado, cansada. Como dizer não para um amigo ou uma amiga? Muito simples. Vira para a pessoa e fala: "Olha, eu estou me sentindo cansado, eu preciso de um tempo para mim hoje". Ponto. Você disse não com tranquilidade e educação. Ou alguém fala assim: "Ou vamos lá naquela festa hoje", ou "Vamos no evento comigo". Como dizer não para a pessoa? Simples. Você te mandou às vezes uma mensagem: "Ou vamos comigo lá no evento, você me faz companhia". Simples, não está a fim de ir, vira para a pessoa e fala: "Veja, não vou conseguir ir ao evento, mas obrigado pelo convite". Ponto. Ou às vezes tem aquele amigo, aquela amiga que toda hora quer conversar, que acaba te atrapalhando, seus afazeres, o estudo, a sua rotina dentro da sua casa. A pessoa toda hora está ali se conectando, te chamando. Como impor um limite? Como dizer não para essa pessoa que muitas vezes é um amigo, uma amiga, um parente? Vira para a pessoa, coração aberto. Olha, eu gosto de você, mas eu não posso estar disponível toda vez que você precisa. Olha que fineza. Toda hora aquela pessoa te chamando, não te dá paz, é seu amigo, é sua amiga, e agora? Vira e fala, viu? Eu gosto de você, mas não posso estar disponível toda vez que você precisa. Ponto. Então, veja, estabelecer limites em relacionamentos
não é rejeitar o outro, é proteger a sua saúde mental. Relações saudáveis respeitam os limites de cada um. Agora, como também estabelecer limites para você mesmo. Já te disse. Primeiro, defina horários para desconectar. Desconectar do trabalho, desconectar às vezes da faculdade, da escola. Nada de celular depois das 22 horas. Outra coisa legal para você, esse autocuidado. Estabeleça um dia da semana sem telas. Um dia da semana, um dia só, a semana sem tela, sem computador, sem tablet, sem celular. Nossa, Igor, mas o que que eu vou fazer sem celular? Você vai caminhar, ou sozinho, ou com alguém, ou vai levar seu cachorro para passear, você vai ler um livro, você vai descansar, você vai fazer um caça-palavras, que isso é bom para a cognição. Tire um dia sem tela. E reserve também momentos para não fazer nada, só para descansar. Veja, os benefícios de estabelecer limites são imensos. Menos estresse, mais tempo para o que importa, mais energia, relacionamentos mais equilibrados e autoestima fortalecida. Você, põe isso na sua mente, você não é obrigado a estar disponível, você não é obrigada a estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana para ninguém. Seu tempo e sua energia são preciosos, então proteja-os. Proteja. Isso é autocuidado também. Então, chegando aqui na reta final do nosso encontro, sobre práticas de autocuidado, nós vimos que autocuidado são ações intencionais para preservar a saúde física, mental e emocional. E o autocuidado ele tem múltiplas dimensões: física, emocional, social, profissional e espiritual. Vimos também práticas de autocuidado físico, como o bom sono, alimentação equilibrada, atividade física, hidratação. Vimos também a importância de trabalhar o autocuidado emocional, reconhecendo as emoções, autocompaixão com nós mesmos, óbvio, expressar sentimentos, buscar apoio quando necessário. Exploramos também o autocuidado social, cultivar relacionamentos saudáveis, estabelecer limites e o autocuidado profissional, horários de trabalho definido, pausas, comunicação de necessidades para inclusive evitar sobrecarga. Aprendemos a higiene do sono, horários regulares, ambiente escuro, evitar telas, cafeínas e vimos também sobre o mindfulness, atenção plena ao presente, sem julgamento, com prática de respiração. E entendemos também a importância de estabelecer limites, dizer não de forma respeitosa no trabalho, nas relações e consigo mesmo, para proteger a nossa energia e o nosso bem-estar. Mas agora, vamos para a pergunta para te levar à reflexão. Para te levar à reflexão. Bom, vamos lá. Que prática de autocuidado você vai incluir na sua rotina a partir de hoje, de agora? Então, pensa em algo concreto, pode ser algo pequeno, tá? Que prática de autocuidado você vai incluir na sua rotina a partir de hoje? Pensa com tranquilidade. Pode ser, por exemplo, dentro dessa coisa de prática de autocuidado para você incluir na sua rotina. Pode ser definir um horário para desligar o celular à noite. Ah, então vou dormir sempre às 9 horas. Vai, quando for 8 horas, de celular desligado. Pode ser também, uma outra prática que você pode adotar, pode ser fazer 5 minutos de respiração mindfulness pela manhã.
acorda 5 minutinhos ali, respirando e prestando atenção, no ar entrando, no ar saindo. Vai ser legal. Pode ser também um outro elemento de autocuidado que você pode aí colocar na sua rotina, pode ser dizer não a uma tarefa extra no trabalho. Pode ser também, reservar aí 30 minutos, 30 minutinhos no final de semana para você fazer aí um hobby, algo que você tenha prazer, né? Pintar um quadro, fazer algo no parque, enfim, tirar 30 minutos no fim de semana para você praticar aí um hobby. Pode ser também, dentro dessa coisa de escolher algo para incluir na sua rotina de autocuidado, pode ser marcar uma consulta com um terapeuta. Veja, autocuidado, autocuidado não precisa ser grandioso, ele precisa ser consistente. Uma pequena prática diária vale mais do que uma grande ação que acontece uma vez por ano. Comece hoje, escolha uma ação, uma prática de autocuidado, uma só. E aos poucos, vá acrescentando outras. Você merece cuidar de si. Cuide-se com carinho. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Não se esqueça de fazer o download também para sedimentar esse conteúdo ainda mais na tua mente, de fazer o download dos conteúdos disponíveis. Busque fazer as atividades propostas e nos vemos numa próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!